Pessoal, muito bem-vindos a mais uma live missionária. Hoje vamos estar com os missionários José e Kátia Alegria, juntamente com uma participação muito especial do nosso querido Pastor Lando. Ele estará hoje aqui conosco em nossa live também. Vai chegando aí, vai enviando essa live para todo mundo, porque hoje estaremos com nossos missionários, nosso ministério. Deixa eu convidar aqui nosso pastor Lando, que vai estar com a gente na live. Enquanto eles vão entrando, vai enviando essa live para o máximo de pessoas que você puder. Vamos aprender muito sobre missões hoje com os missionários que estão lá no Peru. Deixa eu ver quem foi que entrou, não estou conseguindo ver. Foi o pastor? Ô, Glória! Olá, pastor! Olá, querida! Tudo bem? Dá suas boas-vindas, tudo bem sim. Dá suas boas-vindas aí pro pessoal, que eu estou chamando aqui os missionários. Gente, eu desejo uma boa tarde para vocês e nós estamos aqui para uma live sensacional com José Alegria e a nossa irmã querida e abençoada, Kátia, né? É Kátia o nome dela? Kátia, é isso mesmo. José Alegria e Kátia. Eles são missionários lá no Peru, né? Então, eles estão com uma obra maravilhosa lá há um bom tempo. Eles já tiveram aqui conosco e eu creio que eles vão compartilhar de experiências maravilhosas naquele país. É um casal abençoado, um casal de Deus que tem um desejo no coração de ajudar pessoas. E a gente vai curtir muito essa live hoje. Isso mesmo, já convidei eles aqui, eles já estão aqui para entrar na live. Enquanto isso, vai enviando aí pro pessoal, que hoje vamos estar aqui aprendendo muito mais sobre missões lá no Peru. Nós já tivemos algumas lives missionárias, a primeira com o diretor da Escola de Missões, Jadeilton. Tivemos também com Gel, missionária aqui da nossa terra, Alagoas, que estava na Angola, retornou agora. E também com Tânia Potter, missionária lá na Inglaterra. Eles estão entrando aqui. Deixa eu ver se eles estão conseguindo. Ok, deixa eu enviar aqui novamente. Enquanto isso, pastor, conta um pouquinho. Eles vieram para cá em um culto de casais, não foi? Conta um pouquinho pra gente como foi esse culto. Foi o foi o primeiro jantar de casais. Nós convidamos o José Alegria e a Kátia, e eles estavam em Campina Grande nessa época, mas eles já estavam no processo de organização para essa viagem dele, né? Então a gente aproveitou eles aqui no final de semana para um jantar de casais. Eles ministraram no jantar de casais e depois eles ministraram na igreja no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite. Então foi um tempo maravilhoso com esse casal. Nós recebemos muito da vida deles e é com alegria que a gente vê eles hoje numa fase da vida deles atuando intensamente no chamado que Deus colocou no coração deles. Então foi um tempo maravilhoso. Foi logo no início da igreja. Nós fizemos esse jantar para casais e foi muito bom lá naquela churrascaria Rodeios. Foi maravilhoso naquele tempo. E qual foi o ano, pastor, para a gente ter uma noção, mais ou menos? Olha, se eu não esteja enganado, foi em 2014, 2015, por aí. Foi a época que eles vieram aqui, que eles estavam assim disponível para uma viagem de Campina Grande até Arapiraca, mas foi um tempo muito, muito precioso para a nossa vida e para a vida da igreja de Arapiraca, Verbo da Vida de Arapiraca. Amém. Eles estão tendo alguns probleminhas aqui para entrar, mas por enquanto vamos batendo um papo aqui. São eles aqui mesmo, que eles estão falando aqui que não estão conseguindo entrar. Ô, Glória! Só um minutinho aqui, que aqui é tudo ao vivo. O pastor
Aguinaldo está dizendo que esse, esse evento que a gente fez aqui com você, Alegria e Kátia, não foi do tempo dele, não, sabe? Eu acredito que o pastor Aguinaldo, ele pensa que não, mas ele pisou na lama do dilúvio. Ele pisou, ele alcançou ainda a lama do dilúvio, sabe? E graças a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, que ele é um homem bem experiente, viu? É um homem novo, né? Mas ele tem uma experiência muito grande. Graças a Deus. Olha só, deixa eu ver se eles estão mandando aqui mensagem no... Ó. Kátia, se você estiver aqui na live, porque aqui é tudo ao vivo, vai aparecer para você aceitar o convite para participar da live, tá bom? Ó, acabei de enviar o convite de novo, vocês participando da gente deste momento. E aí vai aparecer para você. Isso. Coisa boa, graça e paz. Essas Graça e paz, estou falando. A paz, mulher de Deus, tudo bem com vocês aí? Tudo bem, pastor, que coisa boa. O diabo estava sem querer que desse certo, mas já deu tudo certo. Amém, Pois é. Amém. Eita, glória. Muito obrigada, Kátia, pela disposição É uma alegria, de estar aqui com a gente. Viu, pastor? Amém. Seja bem-vinda nessa live. É uma alegria para nós poder estar com vocês. Pode falar. Diga, pastor, Kátia, diga. Continue, não, depois eu falo. Pode ir falando, né? Você está com a palavra, pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande poder estar com vocês, aqui desde o Peru, meu Deus do céu. É uma maravilha, é uma alegria muito grande poder conversar com vocês, contar um pouquinho das experiências daqui, não é? Poder rever todos vocês é uma alegria muito grande, viu? O pastor José saiu agora, ele teve que dar uma correria, porque ele chegou... Faz pouco tempo que ele chegou da escola, né? Ele dá aula, ele é professor de inglês aqui também e professor de classe de xadrez. Então, ele chegou, almoçou rápido e teve que sair porque a gente está com uma obra de construção de um local que vai ser uma igreja, né? Numa localidade de gente bem carente. E amanhã vai estar sendo colocado o teto, né? Vai estar enchendo a laje. Aí ele tinha que fazer uns pagamentos para poder chegar o material amanhã, né? Para o pessoal encher a laje. Aí saiu correndo. Meu Deus, eu tenho que correr. Eu disse, corra mesmo, faça o pagamento e vem embora. Né? Então a gente vai conversando enquanto ele chega, tá bom? Tudo certo, Kátia, sem problema algum. Olha só, tá certo? Vamos dar tudo certo sim. A gente tá com Vocês estão conseguindo aqui. me ouvir direitinho? Legal. Estamos sim. A gente só tá com um delay aqui, estamos com ligação do Peru. Consegue me ouvir? Estamos sim, Kátia, conseguindo, tudo certinho. Ok. Então, olha só, vamos para a nossa primeira pergunta. Kátia, como foi a história de vocês com missões? Quando vocês descobriram o chamado de missões de vocês? De qual igreja vocês são? Conta um pouquinho para a gente da história de vocês. Isso mesmo. Então como é que Cadê? Ok, vou contar primeiro a minha história, tá certo? Tá e aí certo. vai entrar um pouquinho na história de José e quando ele chegar ele termina a história dele. Tá bom. Tá bom? Então, eu sou de Campina Grande,
servi no ministério de vez em quando. Pode ser que entre alguma palavra em espanhol, que às vezes eu esqueça algumas palavras em português, mas eu acredito que vocês vão entender, tá certo? Então, eu trabalhei em Campina Grande, nas 3 maiores igrejas de Campina Grande. Eu sou do Verbo da Vida desde do iniciozinho, da primeira igreja, não é? Então, eu me converti em 1992, eu me converti em 92. Em 93, eu comecei a fazer o centro de treinamento bíblico, né? Eu fui da segunda turma do centro de treinamento bíblico, que hoje é Rema, não é? Então, em 94, quando eu estava terminando o segundo ano, Carrombé me convidou para ser secretária do Centro de Treinamento Bíblico. E aí eu passei 6 anos trabalhando na igreja, trabalhando no Centro de Treinamento Bíblico, também como conselheira da igreja, para o final de 2000, eu só penso em 2000, mas de 94, para o final de 94, quando eu estava terminando o centro de treinamento, Deus já estava tratando com o meu coração, me fazendo ver povos, muitas vezes lendo livros, né, de missões. Eu chorava demais, eu dizia, por que tantas pessoas precisam receber a Jesus, não é? E já com o entendimento da palavra, já estava terminando o segundo ano e já tinha possibilidade de uma escola de ministros, mas não se sabia quando, não é? Então, como eu disse, terminei o segundo ano e logo que eu terminei o segundo ano, precisava de uma secretária para o Centro de Treinamento Bíblico. Aí foi quando o Carrombé me chamou para trabalhar com ele. Trabalhei com ele 6 anos. Depois de 6 anos trabalhando com ele, eu já tinha um claro entendimento da palavra, não é? Trabalhei na igreja, não só no centro de treinamento, mas também como conselheira, como no diaconato, como professora do departamento de crianças, como ajudando o departamento de jovens da igreja. É por isso que eu digo que é muito importante vocês que estão trabalhando junto com o pastor Lano e Irandinha, pega junto com eles, porque Deus tem muito para fazer na vida de vocês, através deles, como liderança na vida de vocês. Eu tive uma liderança maravilhosa, que foi o pastor João, o pastor Moacir, o pastor Gerson, não é? Então, trabalhando com eles na abertura não só da igreja sede, não é? Porque quando a igreja saiu, era uma igreja pequena, no centro da cidade, e foi para o Catolé, a igreja cresceu muito, mas precisava de muitas pessoas para ajudar, né? E eu sempre estava bem disposta a isso, porque eu sabia que Deus tinha uma obra para mim fazer, para mim realizar. E eu queria estar pronta para tudo que Deus tinha para mim. Então, trabalhando com ele, depois de 6 anos trabalhando no centro de treinamento e na igreja local, Deus falou ao meu coração sobre o campo missionário. Deus começou a tratando ao meu coração sobre o campo missionário. Aí eu fui para um evento na cidade de Fortaleza. Eu fui para esse evento, mas eu dizia no meu coração, Senhor, eu só saio daquele local hoje, depois desse evento, depois que você me disser para onde eu vou. Eu queria saber qual era o local que Deus tinha para mim. Eu estava disposta a fazer a vontade dele. E aí foi quando Deus falou comigo assim, mais claro, em um tempo de oração, um tempo a sós com Deus. E o Senhor falou comigo para que eu vá para Caucaia, uma cidade chamada Caucaia. Não é? E aí eu já estava em Fortaleza,
tinha ido para esse evento lá e fui conhecer a cidade de Caucaia. Eu acredito que todos vocês já sabem como é Caucaia, né? Uma cidade indígena e tudo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com povos indígenas lá, de entrar nas tribos, de conversar com eles. Deus levantou uma mulher de Deus para estar comigo lá. Se não fosse essa mulher, eu não podia entrar. Quando eu cheguei em Caucaia pela primeira vez, Caucaia estava assim, em pé de guerra, né? Não podia ninguém entrar, o pessoal indígena lá não deixava ninguém entrar na cidade. Mas por conta dessa irmã, que eu conheci no evento, ela não era de Fortaleza, ela era de Caucaia e foi ver o evento. E eu sentei do lado dela e Deus havia falado comigo sobre Caucaia, que uma pessoa iria ligar para mim. Quando ela ligasse para mim, o nome da cidade que ela era o nome do local que Deus queria que eu fosse, que eu trabalhasse com missões lá. E isso foi em um período de oração. Então, quando chegou de noite, eu fui para o evento e chegando lá, sentei do lado dessa irmã, não é? E comecei a conversar com ela. E ela no outro dia ligou para mim, ela não me disse de onde ela era. No outro dia ela ligou para mim. Ela disse, aqui é a irmã que sentou do seu lado ontem, eu sou de Caucaia, e o Senhor mandou eu ligar para você. Aí meu Deus do céu, ela disse, eu gostaria muito que você viesse conhecer essa cidade. Aí eu disse, pois eu vou. Gente, eu nunca tinha saído de casa, assim, para ir aventurar, assim, sair para lugar nenhum. E agora eu já estava em Fortaleza, a primeira vez que eu tinha saído só, não é? E agora indo para uma cidade que eu não conhecia, não é? Uhum. Eu disse, Senhor, mas eu vou porque tu vai comigo, tu vai na minha frente, né? Enfim, eu fui, cheguei lá, fiquei maravilhada pela cidade. Quando eu pisei na cidade, eu tinha o testemunho no meu espírito. É aqui o local que eu devo começar a minha primeira obra missionária. Então, depois disso, vou pular muita coisa, porque são muitos detalhes, mas aí, depois disso, eu voltei para Campina Grande. Terminou o evento, eu voltei para Campina Grande. Antes de voltar para Campina Grande, eu já conversei lá com a irmã e com o pessoal lá, que eu iria voltar. Eu iria para Campina Grande e iria terminar o trabalho que eu estava fazendo com o Carrombé e com a igreja. E 3 meses depois eu voltaria para morar na cidade. Então, voltei, conversei com o Carrombé. Carrombé maravilhoso, entendeu demais, né? Porque a gente sempre conversava sobre missões, sobre a palavra, né? E aí, os 3 meses que eu fiquei foi o tempo de treinar uma pessoa para deixar no meu lugar. E treinei essa pessoa, passei por toda a minha parte, né? Da escola para essa pessoa. Treinei também a pessoa, porque eu também cuidava da parte de livraria. E fui para o campo missionário, né? Aí lá passei 2 anos em Caucaia, foi maravilhoso. Foi o tempo também que eu vi a primeira igreja Verbo da Vida nascer em Caucaia, né? Foi eu quem encontrei o lugar onde começou a primeira igreja. E graças a Deus foi um sucesso e está crescendo até hoje, não é? E depois disso, voltei para Campina Grande. Quando eu volto para Campina Grande, era quando estava começando a primeira turma da escola de ministros. Aí, eu sabia, eu preciso fazer a escola de ministros, eu preciso me preparar muito mais, não é? Então, falando com o Carrombé disse, você vai entrar. Então, entrei para fazer a escola de ministros, isso já em 2000, né, no ano 2000. Em 2001 terminei, e aí foi quando foi aberta a segunda igreja, Verbo da Vida em Campina Grande, que era no José Pinheiro. E aí pastor João me convidou para ir trabalhar no José Pinheiro, né, para ajudar o pastor Gerson. Foi maravilhoso, um tempo de crescimento muito grande, né, de colocar em
prática aquilo que a gente aprendeu. E eu quero dizer para você que me está vendo, que você não vai fazer nada além daquilo, em outro lugar, daquilo que você faz na sua igreja local. Então, aprenda, seja obediente, seja fiel, porque são tempos maravilhosos de oportunidades que são dadas, que vai servir muito no campo missionário. Amém. Vai pegar ocasiões que você vai passar por muitas pressões, estando onde você está no Brasil. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso vai forjar em você um caráter firme. Amém? E aí, depois disso, terminei a escola de ministros. E aí, quando eu termino a escola de ministros, começo a trabalhar na segunda igreja. E aí, um ano depois, abre a terceira igreja, não é? Que é no Jardim Paulistano. E aí, a igreja já de José Pinheiro já estava mais estruturada. Aí, pastor João disse para mim, agora você vai para a terceira igreja. Vai trabalhar com o pastor Moacir lá. E aí, eu fui trabalhar com o pastor Moacir como secretária dele. E também cuidando da igreja. Eu trabalhava na faxina da igreja, em todos os departamentos da igreja. Mas isso foi uma experiência tão maravilhosa, sabe, para mim. E me trouxe muito crescimento, me fez ver coisas que eu não via antes, sabe? E foi muito, muito bom. E aí, depois de 8 anos trabalhando com o pastor Moacir, a igreja já estava linda, estava em reforma, não é? A gente passou por muitas coisas, foram muitas vitórias, não é? E aí eu já tinha esquecido dessa história de casar, né? De pensar em casamento, né? O que eu queria era trabalhar para Deus, trabalhar para o campo, estar no campo missionário, mas estar no campo missionário na hora certa e no tempo de Deus, não no meu tempo. Né? Nesse momento, nessa fase que eu já estava trabalhando, já era secretária de missões da igreja, do Jardim Paulistano. Era nessa época, não é? Isso foi em 2007. Em 2007 para 2008, aí eu conheci o José Alegria, né? Em uma das conferências de missões, lá no Jardim Paulistano, em todas as igrejas Verbo da Vida, mas eu estava no Jardim Paulistano, né? E aí, quando eu vi pela primeira vez, o Senhor falou comigo ao meu coração, né? E falou com voz audível. Aí está a resposta da tua oração. E eu pensei que Deus estava falando, não pensava na área afetiva, eu pensava que Deus estava falando porque quando eu estava em Caucaia, Deus me deu uma palavra. Eu fui para uma conferência de ministro, saí de Caucaia para uma conferência de ministro, e nessa conferência de ministro, o Senhor falou comigo através de uma irmã, que ela estava me vendo, perguntou para mim se eu gostava de lugar frio. E eu disse, bem, para mim, onde Deus me enviar, não importa. Frio ou quente, eu vou obedecer. Ela disse, muito bom, porque eu estou vendo você caminhando sobre as montanhas geladas do Peru. Quando ela falou esse nome Peru, eu nunca tinha visto no mapa que existia um país chamado Peru. Nunca vi. Eu estudava muito sobre arqueologia, estudava muito o mapa, porque eu trabalhava com missões, mas verdadeiramente não sabia que existia esse país. Então, o pastor José Alegria acaba de chegar. Então, deixa eu continuar. Então, quando o Senhor falou comigo acerca do Peru, eu comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que Deus enviasse alguém para o Peru, aliás, para o Brasil, né? Para Campina Grande, para a minha cidade, alguém que fosse do Peru, se fosse menino ou menina, velho ou jovem, não importa, mas alguém para poder me dizer como era esse país. Então, o tempo passou e eu segui orando pelo Peru, trabalhando com missões, e 8 anos depois,
houve a conferência de missões, e aí foi quando o José foi ser o ministro, e estando ministrando, quando eu ouvi, o Senhor me disse, eis aí a resposta de tua oração. Então, quando ele falou assim, bom dia, eu sou José Alegria, e eu sou missionário do Peru. Eu fiquei em choque, né? Eu disse, meu Deus! Então, Senhor, isso que você falou comigo é a resposta da minha oração, porque eu orava por alguém do Peru chegando. Né? Então, enfim, depois disso, ele foi embora e 2 anos depois, a gente ficou com uma amizade, muito amigos mesmo, e 2 anos depois, 2 anos depois, né? 2 anos depois, nos casamos. Amigos. E viemos para o Peru. Ok? E aí, no Peru, começamos a viajar a muitos países e juntos fazer a obra missionária. E por isso nós estamos aqui no Peru. Amém. Agora o pastor José Alegria vai entrar. Ok? Ok. Kátia e José Alegria, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês tiveram aí muitos desafios, né? E ainda estão tendo desafios. Mas eu acredito que um dos maiores desafios é você aprender a língua do país que você está, né? E vocês tiveram que aprender o espanhol, não foi isso, para poder se comunicar com eles? Como foi essa experiência de vocês? Precisar aprender uma língua para poder se comunicar com o povo aí no Peru. Na verdade, no tempo que eu estava trabalhando na igreja, eu já tinha uma inclinação em meu coração muito grande para a língua espanhola. Eu sempre amei a língua espanhola. E como eu tinha no meu coração, quando Deus falou comigo sobre o Peru, e eu soube que no Peru a língua peruana, né, a língua do país era o espanhol. Então, para mim foi maravilhoso, né? Eu comecei a estudar o espanhol. Eu estava fazendo também universidade, e na universidade tem um curso específico de espanhol. E aí, quando eu conheci o José, eu já falava espanhol. E como o José é peruano, a língua materna dele é o espanhol. É muito importante que você sabe que tem um chamado de missões. Sim. E sabe qual é o lugar do planeta, vamos dizer assim, que você possivelmente possa ir. É muito importante você estudar. É muito importante você estudar a língua de onde você vai. Isso mesmo. Vai facilitar muito. Muito, muito. Isso mesmo. Está preparado, né, para o campo missionário. Muito bom mesmo. Não sabia que pastor José é peruano. Nossa, que legal. Maravilha. E olha só, pastor, o senhor entrou na live e não conseguiu falar ainda. Pode dar suas boas-vindas para o pessoal, que aí depois eu sigo com as perguntas da nossa live. Das boas-vindas. Então, muito obrigado primeiramente, muito boa tarde, boa noite para vocês lá no Brasil. Aqui é tarde ainda. Aqui ainda estamos 4 horas da tarde e pouco, mas para mim é um grande prazer, uma honra estar com todos vocês nessa live. Pastor, um forte abraço para o Senhor, para a igreja. Muita saudade dele. Muita saudade, verdadeiramente. E que alegria que por meio da internet a gente possa ter esse contato e conhecer os irmãos lá e os que estão em contato, né, Kátia? Isso mesmo. Vou trazer vou falar um pouco. Maravilha. Vou trazer o cabo porque parece que Não, tá certo. Tá certo. Então, a gente fica à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta. Ele quer Sim. Quer que conta como foi seu chamado missionário. Então, a mesma pergunta que foi feita para a Kátia, né? Como foi o meu chamado para missões? missões?
Sim. Vou tentar fazer um breve, né, um resumo breve. Certamente, como todo jovem, eu não tinha muito, vamos dizer assim, era mais puxado pelas coisas do mundo. E toda a minha família, eles já tinha feito um rema aqui no Peru, meus pais, meus irmãos, mas eu era como aquela ovelha negra da família, por causa da minha rebeldia como jovem, né? Por causa do revoltas, coisas que Coisa todo jovem que o jovem passa, tem. muito fácil. E uma das coisas que eu queria fazer na minha revolta era sair de casa, mas eu dizia, eu quero viajar. Então, quando eu tinha 17, 18 anos, eu arrumei um emprego aí que me dava para eu estudar o inglês. Então, eu disse, com o inglês eu posso viajar e posso sair finalmente de casa, assim, naquela programação de jovem, naquela vida de conhecer lugares e tal. Mas, graças a Deus que aconteceram coisas pelas quais eu não consegui viajar. Eu já tinha arrumado um emprego pela internet para trabalhar num cruzeiro esses que viajam pelo Caribe. Eu já falava bem inglês. Já falava em inglês intermédio avançado. Mas, graças a Deus, que não consegui, vamos dizer assim, porque nesse período de tempo foi que eu realmente conheci verdadeiramente a palavra de Deus, fui alcançado pelo amor de Deus, e todas aquelas coisas que meus irmãos falavam e tal, eu comecei a prestar atenção, finalmente, as frustrações dos jovens, as más amizades do mundo, todas essas feridas que ficam no jovem, me fizeram procurar, né, a verdadeira resposta, qual é o sentido verdadeiro da vida. E teve realmente um encontro com Deus. Quando eu tinha uns 25 anos, eu rendi a minha vida para o Senhor Jesus Cristo com uma virada de ano, né, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E graças a Deus que nessa saída das celebrações de Ano Novo, de volta para minha casa, foi que eu caí como que uma consciência realmente da minha necessidade de Deus. E aí, sozinho, caminhando de volta para minha casa, eu rendi a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. E para o mês de março, foi que eu já comecei a fazer um rema aqui no Peru, o Rema Peru. E meu desejo de conhecer a Deus, por meio da palavra, vieram tantas respostas, vieram tanto entendimento. E aprendi muito. E tanto que antes de concluir o primeiro ano do Rema, eu já estava me colocando a serviço, à disposição do meu pastor. Eu já estava congregando numa igreja. Estava ajudando e eu tinha tanto desejo de fazer algo, né, em gratidão pelo que o Senhor Jesus tinha feito por mim, que ele disse, rapaz, a única coisa que nós temos para você é o departamento de crianças. Se você quiser nos apoiar com as crianças, então pode nos ajudar. Maravilha. Nunca eu tinha pregado a palavra, nem nada, mas ele me confiou um grupo de 7, 8 crianças, né? 10 anos, 12 anos Isso é de idade. Mas o Senhor Jesus é muito bom, porque todas essas etapas me serviram para aquilo que estava na frente. Isso, com certeza. Essa experiência, o Senhor me mostrou assim, que se eu poderia fazer um estudo tão simples que uma criança podia entender, então também os adultos vão poder entender a mensagem. Isso. Então, pouco a pouco, fui avançando. Teve um encontro com uns missionários que estavam vindo dos Estados Unidos e precisavam de tradutores, precisavam de pessoas que apoiem com tradução. Então, eu me coloquei também como voluntário e foi a partir desse momento em diante que já passei, vamos dizer assim, a servir a tempo integral no ministério como tradutor, não ministro itinerante, tradutor para esse grupo de missionários que todos os anos eles vinham para o Peru
e me colocaram, né, como um tradutor principal para eles. Oficial. Então, graças a Deus que daí para frente comecei a viajar com eles, fazendo cruzadas, ministrando, traduzindo mais para o evangelista, eu fazendo ministrações. E eu vi pouco a pouco minha vida começar a ter sentido, com aquelas coisas que eu tinha aprendido atrás. Deus estava utilizando agora para o seu reino, para a sua glória. E pouco a pouco o Senhor estava me preparando, né, para a obra missionária. Acontece que esses missionários, eles vinham 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, e eu pensei, né, já que eles estão em certos períodos do ano, enquanto eles estão nos Estados Unidos, eu posso continuar viajando e pregando a palavra com os contatos que a gente fazia. E graças a Deus que as portas foram se abrindo assim, e eu passei a estar viajando, ministrando, pregando a palavra integralmente. Eu não conhecia nada, eu não sabia muito o que é a vida ministerial e tudo, mas eu fazia aquilo que estava no meu coração. E graças a Deus que havia um amigo meu que também viajava pregando a palavra, ensinando, e me disse, vamos viajar juntos, vamos embora, vamos. Enquanto esses missionários não vêm para o Só um Peru, você pode... minutinho. Eu acho que o senhor bloqueou a imagem de vocês. Aperta aí na câmerazinha para poder voltar a imagem de vocês. Pronto, voltou. Oi. Põe o ventilador para ficar bem quente o celular. Bem. Foi assim que eu cheguei no ano 2000 para a Bolívia, primeira vez na minha vida que cheguei na Bolívia. E havia um formado do Rema Estados Unidos lá, começando uma igreja, a Igreja Triunfantes, depois se chamou a Palavra da Fé. E ele me convidou para permanecer na Bolívia, morar na Bolívia, porque ele estava começando centro de treinamento bíblico lá e a igreja. E havia paz no meu coração, e aí eu fiquei com ele lá. E toda vez que esse grupo, esses missionários vinham para o Peru, então eu viajava, começava a viajar com eles até que eles fossem embora, depois continuava na Bolívia dando aulas, apoiando o pastor lá. E foi lá na Bolívia que no 2005, 2004, 2005, que conheci as primeiras turmas do Verbo da Vida, Missionários que estavam aí. Junto com o Simon Potter, que foi a primeira turma que saiu do Verbo da Vida lá em Campina Grande para a Bolívia. Então foi assim que eu conheci o Ministério Verbo da Vida. Foi assim que eu conheci o pastor Band e o amém. Mas foi algo muito bom. Eu vejo minha vida foi crescendo assim de experiência em experiência. E eu tinha aprendido muito bem a palavra quando eu estava aqui no Rema Peru. Mas enquanto eu servia na Bolívia, eu tinha os livros do irmão Kenneth Hagin lá, o irmão dos Estados Unidos, ele tinha todo em inglês, e tinha todos os materiais. Aí eu comecei a estudar, comecei a aprender. Para quando conheci os ministros do Verbo da Vida, foi outro divisor de água, foi muito além ainda. Aí foi que realmente começou as coisas a cobrar um sentido. A doutrina começou a ser mais para mim mais firme. A maturidade dos ministros, a maturidade do ministério. Isso realmente era para mim o que eu desejava, ter uma segurança, pertencer a algo e ser parte de um grupo que tem a mesma fé. Então, graças a Deus que eu de culto comecei a frequentar os cultos de ministros em São Paulo, em Campina Grande. E pouco a pouco eu fui já me tornando não apenas um frequentador assim, do evento, mas eu quis ser parte do Ministério Verbo da Vida. Graças a Deus que conheci a minha esposa Kátia nesses cultos de missões. A gente teve esse tipo de amizade, de namoro. A gente casou e graças a Deus agora estamos servindo juntos no campo missionário.
levando essa palavra por aqui, né? Vendo como essa palavra alcança outras pessoas e é lindo, é gratificante ver que essa palavra, quando é colocada, apresentada e recebida nos corações das pessoas, que essa palavra começa a fazer efeito, produzir resultados nas suas vidas também. Amém. Isso mesmo. Amém. E agora vamos dar continuidade aqui para saber como anda a obra hoje aí no Peru. Como está a igreja aí no Peru? Compartilha também para a gente se teve alguma experiência específica que marcou muito vocês aí no campo missionário. Fala um pouquinho para a gente em relação a essa questão. Está saindo o celular, ele está se esquentando demais. Deixa eu tirar ela aqui. Tá bom. Mas conseguiu me ouvir? Consegui. Tá certo. Então, a pergunta foi como é que está a obra aqui no Peru. Isso. Tivemos assim, vários momentos na obra aqui. Vocês sabem que houve um período de pandemia em que antes da pandemia a gente estava na congregação, a gente começou uma igreja quase 100 pessoas. Contando crianças mas depois da pandemia, muitas coisas. Aqui só perdeu para o Brasil. Pelo tamanho do Brasil. Mas aqui foram muitas coisas. Aqui foram 3 anos fechados totalmente. Não de nenhuma maneira. Então, as pessoas aqui ficaram muito medo. Muitas voltaram para as suas regiões, voltaram para as suas cidades, deixaram, abandonaram a cidade, foram para outros lugares e acabou que muitas delas também desistiram de congregar. Então, a gente teve que pensar e ver também localmente proibição de não congregar, precisam fechar prédios, para proibir congregar, pessoas. Nesse tempo, as pessoas daquilo não tinham smartphones, não tinham redes sociais, mas a gente passou a gravar áudios para as pessoas que ainda queriam ter essa palavra. Eu e hoje damos estação, mas a gente continua um programa de rádio aqui, mais efetivo, uma ferramenta muito efetiva. E teve um período da pandemia, né? Organizei com a esposa e disse: a gente precisa continuar a palavra, a gente precisa continuar a esperança das pessoas. E a gente gravava em casa e enviava para mandar. E sim, pastor. Tem como vocês falarem um pouquinho mais próximo do celular? Que tem algumas pessoas que estão aqui falando nos comentários que não estão conseguindo ouvir direito. Aí vê se
consegue falar um pouquinho mais perto para ver se eles conseguem ouvir melhor, por favor? Obrigada. Pode continuar. Então, antes da pandemia, ele começou a fazer o certificado para você, 35 pessoas, adultos, as crianças, nós tínhamos eventos de casais, e até que primeiro tivemos que e aí perdemos uma quantidade de pessoas que não quiseram acompanhar, mas a gente deu aquele passo e mesmo assim a gente teve que fazer essa mudança. A gente fez novembro, dezembro, fevereiro e março da pandemia. E foi aí que a gente teve que se organizar de outra forma e passamos a ter essas gravações, esses áudios e enviávamos essas pessoas pelo celular, pelo WhatsApp das pessoas e também há 3 anos, com a pandemia, a gente continua apresentando a palavra de Deus, a gente continua a sua palavra, ela suas promessas. Graças a Deus, mesmo que esses experimentos pela rádio, as pessoas continuam, temos ouvintes, continuam recebendo a palavra do programa. Mas, infelizmente, por causa da pandemia e porque aconteceu um caso médico que tinha sido dado, a gente tomou a decisão de não continuar com a igreja. Mas a gente orientação do ministério, a gente parou de ter pregação e agora estamos início levando a palavra para os pastores. Muito bom. A gente tem trabalhado no programa de rádio, porque aqui as pessoas ouvem muito rádio. As pessoas aqui não são de ler, não são de ler, como é na cidade, eu menciono na cidade, praticamente então as pessoas não têm tempo, elas trabalham demais, e elas não têm acesso, não é, a redes sociais, essas coisas que para eles às vezes tem a ensinar para eles, mas assim, não ter um smartphone, um celular que eles possam entrar em redes sociais, eles não, para eles não é muito interessante. Então a gente tem trabalhado com programas de rádio e tem sido muito bom, porque tem alcançado pessoas que a gente nunca iria chegar até elas, se fosse por nós mesmos. Mas a gente recebe ligações de pessoas que têm sido abençoadas, né? Pessoas que nunca ouviu essa palavra e que é crente há tantos anos, que nunca ouviu falar do batismo com o Espírito Santo. Pessoas que nunca ouviu falar sobre a unção, sobre o nome de Jesus. E isso é maravilhoso, né? Pessoas que pensam que o tempo de cura já passou, e quando a gente ministra sobre cura divina, elas ligam pedindo oração. Então tem sido maravilhoso. E esse ano a gente está com um propósito no nosso coração, que é levantar um povo, né? A gente vai preparar um povo, porque a gente tem uma liderança, né, sobre nós, que é o nosso supervisor aqui da América do Sul, né, que é o pastor Marcos Honório. E a gente conversando com ele, né,
Porque o José, ele não é pastor, ele não tem chamado pastoral. Ele até pode pastorear por um tempo, né? Que é isso que a gente tem feito, né? Pastoreamos por um tempo. Mas precisa de alguém para tomar conta da obra. Então, a gente vai estar começando a levantar um grupo e o pastor Marcos Honório está vindo alguém aí no Brasil para trazer aqui para o Peru alguém com chamado de pastor. E aí a gente vai começar a trabalhar junto com ele e seguir o nosso chamado, né? Ministério itinerante. Amém, graças a Deus. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta para... Não, nós estamos já nos aproximando do final da nossa live e, de uma maneira assim bem resumida, eu queria que a Kátia e o José Alegria deixassem uma palavra de encorajamento para nós, né, que estamos longe e vocês estão atuando aí no campo missionário. Eu queria que vocês deixassem essa palavra para nós e, em seguida, vocês já dessem as considerações finais de vocês, porque a gente está com um tempinho agora já bem resumido, tá certo? Isso, amém. Olha, para nós, nossa vida, nós temos visto como Deus é fiel. Quando a gente coloca a sua vida à disposição do Senhor, Deus encaminha nossos passos. Amém. O Senhor nos prepara, nos capacita, Ele espera que a gente faça a sua parte também, que a gente se capacite, estude, assim como Kátia teve que estudar idiomas, né? Mas Deus vai nos levar para o centro do seu propósito se a gente confiar em Deus. Se a gente confiar no Senhor, nós veremos aquelas promessas, aquelas coisas que estavam no nosso coração, que queríamos fazer, a gente vai ver se cumprindo. Amém. Meu testemunho é esse. Eu não encontrei um propósito fora de Deus. Podia alcançar coisas, talvez poderia ter alcançado viajar, conhecer, mas nada disso enche, supre, nada disso se encontra num propósito fora dos planos de Deus. Então, a minha oração para todos aqueles que estão nos escutando coloque sua vida à disposição do Senhor. Amém. Confia nele. E ele vai pegar você da mão, vai encaminhar passo a passo até aquilo que ele deseja para a sua vida. Amém. Então, o meu conselho e as minhas considerações finais para você que me está vendo nesse momento é que seja fiel àquilo que Deus tem colocado na tua mão, seja fiel no lugar onde você foi plantado, seja fiel às autoridades que está sobre sua vida. E sabe de uma coisa? Obedeça o que foi mandado para você fazer. Não tenha pressa, porque Deus não está apressado. Nem o que Deus enviou você para fazer vai ser feito no tempo de Deus, não é no seu tempo. Agora, nós podemos estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Nós amamos vocês. E esperamos, quando formos no Brasil, certamente vamos ir a Arapiraca. Arapiraca. Falou certo, muito bem. Olha, eu vou lembrar, viu? Gente, que tempo maravilhoso essa live aqui com vocês. Muito obrigada, José e Kátia, por terem, né, se disponibilizado a estar com a gente esse tempo. Tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, teriam muitas mais histórias e muito mais ensinamentos para a gente estar recebendo. Foi um tempo maravilhoso, eu aprendi muito mesmo através desse bate-papo aqui da gente. Pastor Lano, muito obrigada pelo convite. Nosso pastor, né? Pelo convite não, pela presença. Nosso pastor topou participar da live. Muito obrigada. Pode fazer suas considerações finais também, pastor. Eu fico feliz de ver José Alegria e Kátia em pleno movimento na obra do Senhor. Eu quero dizer para vocês que vocês permaneçam firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que vocês realizam para Ele não é em vão, tem recompensas.
ainda que você não tenha visto algumas recompensas, elas vão chegar, entendeu? Então fica firme Amém. aí, não abre mão, porque Deus ele está firme com vocês e ele é com vocês e ele nesses dias ele vai surpreender vocês aí, viu? Se Amém. prepara para o de repente de Deus nessa terra aí na vida de vocês. Amém? Amém. Amém. Gente, então, mais uma vez, meu muito obrigada, muitas gracias. Não vou gastar muito do meu espanhol, mas muito obrigada mesmo a todos vocês que estiveram com a gente. Muito obrigada por estar aqui aprendendo mais desses missionários maravilhosos. E tenham todos vocês muito boa noite para José e Kátia. Ótimo final de dia aí para vocês. Continuem firmes, que nos vemos por aqui pelas nações. Amém? Tchauzinho, gente. Nos vemos na próxima live. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Paz, Tchau. um abraço para todos. Rapaz, Amém. tchau. Deus abençoe vocês aí grandemente. Abraço, Ilaninha. Estou. Tá certo, vou dar. Venham